Boa tarde, galera do quarto ano. Hoje, quinta-feira, para a alegria de muitos, né? Hoje nós teremos a nossa correção de matemática, teremos geografia e arte, tá? Então, nós faremos a correção do caderno, faremos a correção da apostila de matemática. Ontem nós tivemos um dia, foi só atividade no caderno. Então, hoje a gente vai realizar a correção. Então, peguem o caderno e a apostila e a gente vai corrigir. Da apostila é página 80, que é o exercício 2, tá bom? E o caderno, vocês já podem deixar aberto que a gente já vai iniciar a correção. Anotando aí se tá tudo certinho, tá bom? No exercício 1 falava o seguinte: calcule as operações e complete as utilizando os símbolos. Então, vamos lá. Na letra A. Rafael, ativa o seu som e me fala se ele é o sinal de igual ou de diferente. Letra A. É. De igual. Muito bem. E agora o João Fernandes. João Fernandes, letra B, igual ou diferente? Eu coloquei diferente. Ok, muito bem, diferente. Letra C, Emanuel. Igual ou diferente, Emanuel? Peraí. Esperando. Letra C, igual ou diferente? Diferente. Muito bem. Letra D, Luísa, igual ou diferente? Eu acho que é a letra D. É, letra D. Eu acho que é igual. Muito bem, Luísa, igual. E a letra F, Beatriz Marques? Letra F? Isso. Qual é a letra E? Ah, desculpa, letra D, letra E. Isso, desculpa, Bia, é verdade. Letra E eu coloquei diferente. Olha, vamos ver. A letra E, diferente. Vamos ver aqui. Deixa eu abrir a resposta aqui. Isso, muito bem, diferente. E a letra F, o Miguel vai responder para a tia. A F? Isso. A F é diferente. 500. A F é diferente também. Muito bem. Parabéns. Bom, então esse exercício foi super fácil, né? Porque era para vocês completarem com os símbolos igual e diferente. No exercício 2, galera, é um pouquinho mais complicado, né? Por quê? Porque a gente tem que achar a continha. Então, eu vou deixar um espaço aqui para a gente resolver as continhas. Então, vamos lá. A primeira continha que a gente precisava descobrir era a segunda parcela, né? Então, a gente já tinha a primeira parcela e já tinha o resultado. Como que o Vinícius montou isso? Vinícius, qual é esse resultado aqui, Vinícius, do primeiro quadrinho? Fala para a tia, por favor. 1.245. Muito bem, 1.245. Então, o que ele fez? Ele pegou 4.698 menos 3.453, que deu 1.245. Ok. Gi, agora quanto que deu esse valor? 4.698 menos 1.245. Quanto que deu esse resultado, Gi? 3.453. Muito bem, Gi. 3.453. Vocês estão craques, hein? Aí, o que aconteceu? Apareceu esse número e esse número aqui.
E agora o Lucas vai responder para a tia. Lucas, quanto que deu nesse quadradinho aqui? 3.453 menos 2.350. Quanto que deu aqui? 1.103. Muito bem, quarto ano, 1.103. E agora, por último, deixa eu ver, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, quanto que deu? Nós já temos a primeira parcela, a última parcela. E temos, qual é o valor dessa parcela aqui? Você sabe? É 2.350. Nossa, quarto ano, meu Deus, que felicidade. Todos fizeram perfeitos, parabéns. Agora a gente tem um desafio. O desafio era o seguinte: vocês tinham que descobrir o nome de cada garoto e resolver as operações observando as características, né? Então vamos lá. Beatriz Saraiva. Mateus e João resolveram uma adição. Quem foi que resolveu uma adição? Mateus e João. Então qual é a adição que você resolveu aí? Mateus é o que fez 20 mais 30. Certo? O João Peraí, vamos. é o que fez o 100 mais 100 mais 50. 100 mais 100 mais 50. Ok. Vamos ver o próximo. Pedro, fala para a tia, por favor. Lucas resolveu uma operação com resultado 50. O Lucas, o meu, É, é o que fez 20 mais 30. ok. Só que ele fez uma operação com resultado 50. Ok também, tá certo. Leandro e Lucas resolveram uma subtração. Vamos lá. Leandro e Lucas resolveram uma subtração. Então, o Pedro, presta atenção que o seu Lucas, ele não pode ser esse aqui, 20 mais 30. Por quê? Porque está dizendo que Leandro e Lucas resolveram uma subtração. Então, se é subtração, significa que o seu Lucas não pode ser esse 20 mais 30, certo? Conseguiu entender até aí? Faz um positivo na tela para a tia. Ok. Então, me fala. Pedro e Lucas resolveram uma subtração. Então, a subtração é o qual? É o 400 menos 150 e o 100 menos 50, certo? Então, a gente sabe que Lucas é esse aqui, é o último. Então, olha, coloquem aí que o último bonequinho é o Lucas, né? Então, a gente descobriu que o Lucas, ele resolveu uma situação, uma operação, que o resultado deu 50. E embaixo está dizendo que Leandro e Lucas resolveram uma subtração. Então, não pode ser esse bonequinho amarelo. Pode falar, Pedro, deixa eu te achar, peraí. Pode falar, Pedro. Eu falei errado, mas escrevi certo. Opa, então tá bom. Então tá bom. Então o último é o Lucas, certo? Então vamos lá. Henrique e João resolveram uma operação com os resultados iguais. Então vamos lá. Henrique e João, eles fizeram uma operação que deu igual. Então qual que vai dar igual aqui? Esquecemos, vamos colocar que esse aqui, ele é o Lucas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui em cima o nome dele. Acho que não, só aqui embaixo. Então, esse é o Lucas, né? O nosso Lucas, esse. Aí, olha só, Henrique e João resolveram uma operação com resultados iguais. Qual desses aqui dá igual? 200 mais 50 dá 250. 400 menos 150 dá quanto, o Lucas? Lucas da escola, quanto que dá, Lucas? 400 menos 150? 400 menos 150, 350. Não, 400 menos 150. Quanto que dá?
250. Então, olha, a eu gente... só tava vendo errado. Então, a gente viu que o cadeirante e o menino de blusa listrada vermelha, ele também, os dois, né? Os dois dão resultados iguais, ó. E esse aqui também, ó, 100, 250. Então, os três dá 250. Vamos continuar para a gente ver quem é Henrique e quem é João. Mateus resolveu uma adição com um resultado igual ao resultado encontrado por Lucas. Então, a gente sabe que o Mateus é esse aqui, certo? Porque se ele encontrou o resultado igual, então o Mateus é esse. Bom, então a gente sabe que a gente precisa descobrir agora. Henrique e João resolveram Henrique e João resolveram uma operação com resultados iguais. Então, qual que é a operação aqui igual? É essa. Então, esse aqui vai ser o Henrique, certo? Porque a operação é igual, a operação de mais, de adição. E Henrique e João. E sobrou somente quem? Quem que sobrou, gente? Quem que falta? O Leandro, né? Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá o Leandro. Opa, Leandro. O João, vou colocar um pouquinho mais. Opa, João. Bom, todo mundo conseguiu realizar essa atividade? Todo mundo fez certinho? Então, a ordem ficou Henrique, Leandro, João, Mateus e Lucas, tá? Igualzinho o resultado que a Tia Pri também fez. Agora, a gente vai para o exercício 4. No exercício 4, vocês teriam que descobrir o termo desconhecido nas operações e pintar com a mesma cor, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer primeiro os valores, certo? Então, vamos começar aqui. Eu vou começar pela Luísa. Luísa, quanto que dá 674 mais 899? Quanto que dá, Luísa? Libera o seu áudio e pode responder. Vamos lá. 600, eu quero que você responda o valor de 674 mais 899. Quanto deu? 674 mais. Peraí. É que essa não deu tempo de eu fazer. Mas era para ter feito em casa, tá? Presta atenção então na explicação. Vamos lá, Emanuel. 674 mais 899. Quanto deu, filho? Pode liberar o seu áudio. Pode falar, Emanuel. Quanto deu? É que isso aí eu não fiz, por causa que não deu tempo. Bom, então a Tia Pri vai anotar. A Tia Dani tá online, ela tá vendo. A Luísa não fez, o Emanuel não fez. Luiz Gustavo, vamos lá. Quanto que deu? Viu, Tia Dani? Os dois não fizeram. Depois a gente vai ter que ver. Tá bom? Vamos lá, Lu. A letrinha A, 874 mais 899. Pode falar. Tem que liberar o som, amor. Isso. 1573. Muito bem, Luiz. Parabéns. Esse resultado certinho. Parabéns. Agora a gente vai resolver 23.508 mais 3.549. Quem vai responder essa aí vai ser a Beatriz Marques. Deixa eu ver onde está a Beatriz Marques. Beatriz Marques, deixa eu liberar o som para ela. Vamos lá, Bia. Meu deu 27.057. Muito bem, Bia. Parabéns. 27.057. Isso mesmo. Deixa eu colocar em vermelho.
Ok. Agora, quem vai responder é o Rafa. Rafa, nessa aqui, a gente tem que descobrir, né? Então, como que a gente descobre essa continha aqui, ó, menos 483 e o resultado deu 1.533. Opa, 1.573. Qual é a continha? Qual é o valor que deu, Rafa? Pode falar que a tia vai liberar seu microfone. Ó, tia, eu fiz assim, eu peguei. Peraí, só deixa eu encontrar a conta. Peraí, rapidinho. Deixa eu encontrar a conta de novo, que eu perdi ela. Cadê? Achei. Qual o valor? Pode falar. Eu fiz 1.573 menos, quer dizer, mais 483, que deu 2.056. Ó, Rafa, como que vai dar 2.080? Ó, presta atenção. Você pegou qual número? Fala de novo, Pati. 1.573 Ah, mais 483. aí deu quanto? 2.056. Isso. E aí você fez. Você fez a prova real, 2.056 menos Sim, o 483 e deu certinho o valor, certo? certo. Muito bem. Então, 2.056. Ok. Então, vamos colocar em vermelho também. Opa, deixa eu colocar aqui em vermelho. Agora, bom, então a gente já percebeu que tem dois resultados aí que a gente já sabe, né? Vamos lá. Agora, nós temos o valor 2.779 e temos o valor da primeira parcela, que era 3.705. Vamos ver aqui um aluno que fez... Miguel, como que você fez essa conta? Fala para a tia. Calma aí, é 4, né? Isso. Calma aí, tem 2 aqui, né? Calma aí que a minha eu pintei. Pronto. Eu fiz 2.779 mais 3.705, que deu 6.484. 6.484. Você fez a prova real disso? Você fez 6.484 menos 3.705 e deu o valor correto? Eu não me lembro, eu vou ver aqui de novo. Tá, mas a sua conta tá certa, tá? Sempre quando a gente for fazer a operação inversa, a gente tem que fazer a provinha real, tá bom? Para que a gente não esqueça se caso der errado, tá certinho sua resposta. 6.484, ok. Agora na de baixo, deixa eu ver. 23.352 mais quanto que dá 27.057? Quem vai responder é a Gi. Gi, você fez essa continha, Gi? Não fez? Então, tia, eu ainda tô tentando me achar, porque eu não tô achando as contas. Ó, as contas é o exercício 4. 4. Exercício 4. A gente tá na letrinha A, B, C, D. A gente tá na letrinha E. 23.352 mais um número que deu 27.057. Você fez? Eu acho que eu troquei os números nessa, então eu não fiz. Tá. Então vamos lá, João. Você fez essa, João? Fiz. Então vamos lá. Como que você fez? Eu não sei, eu só coloquei 4.305. Sei lá. Então, mas aí a gente precisa saber como que você chegou nessa conta, tá? 4.305 mais 23.352 dá quanto? Eu só coloquei Não. 27.057 menos 23 mil. Deixa eu falar uma coisa para você e para todo mundo. Não é assim colocar o número
de qualquer forma. Tem uma forma de colocar o número, como o Miguel está explicando, como o Rafa explicou, como a Beatriz Marques explicou. Você precisa falar, tia, eu fiz isso menos isso que deu isso. Então, assim, não pode jogar o número, tá bom? Vamos lá, vou chamar outro aluno. Beatriz Saraiva. Cadê a Beatriz Saraiva? Deixa eu achar lá. Bia Saraiva, vamos lá. Você fez essa conta, Bia? Você tá falando dessa daqui, né? 23.352. Sim. Tá, vamos lá. Como é que você fez? Primeiro. Peraí que eu não tô achando. Ah, tá. Eu tava me confundindo que tá separado entre dois. Tá. Primeiro eu fiz 27.057 menos 23.352 e deu o resto de 3.707. Certo. Aí você fez a conta de 23.352 mais 3.702, que deu 27.054, não foi? Ou 57? Não, 57. Deixa eu ver. 3.000. Deixa eu só confirmar aqui. 27.057 menos 27.057 menos 23.352. 3.705. 3.705 mais 23.352. Ok, Bia, tá certinho. Então, o seu resultado é 3.700. Certinho, Bia, parabéns. É isso Não, aí. é 3.707. Hã? O meu deu 3.707. 3.707. Tia Prica colocou errado. Deixa eu ver se essa conta tá certa. Vamos lá. 27.057 menos 23.352. Deu 3.705. 3.705 mais 23.352 dá 27.057. Então, Bia, arruma aí o seu resultado, que é 7, porque, olha, 7 menos 2 é 5, tá certinho, tá? Não tem problema, errou um número, não tem problema. Vamos lá. Agora, cadê a... Vamos ver. Deixa eu achar. Giovana, cadê você, Gigi? Gi, responde essa para ti aqui, olha. 1.382 mais 1.397. Quanto que deu? 2.779? 2.779. Muito bem. Parabéns, Gi. Agora, Beatriz Marques, quanto que deu essa conta aqui? Mais 2.375 igual a 3.873. Qual é a conta que você fez? Eu fiz 3.873 menos 2.375. Deu 1.498. Muito bem, Bia. 1.498. 1.498. Certinho. Parabéns, Bia. E por último, quem vai responder vai ser Emanuel. 2.791 mais 1.082. Quanto que dá? Emanuel. Manuel, volta, filho. Vamos lá, Luiz, responde para tia quanto que deu essa. 27.000
Quanto? Deixa eu ver. Deu 3.873. Ok, muito bem. Bom, agora a gente teria que o quê? Colocar os números, né, as operações com o mesmo resultado. Então, vamos lá. Vamos lá, peraí. Peraí, turminha, já volto, 2 minutinhos. Vamos lá, galera. A Luísa foi fazer um carinho na Lola, e a Lola, a minha cachorrinha acting. Vamos lá. Pessoal, vamos continuar a nossa aula agora de geografia. A gente vai para a apostila, corrigimos os exercícios da apostila de matemática e do caderno. Agora a gente vai para a apostila de geografia e esse primeiro capítulo fala sobre o campo, tá? O campo. Então, nesse capítulo a gente vai conhecer algumas características do campo, como ele é importante nas nossas vidas. E aí a gente vai ver a vida do campo, o trabalho no campo, a densidade populacional do campo, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as características, vamos identificar a diferença entre os trabalhos na zona rural e na zona urbana, vamos identificar a relação do trabalho que existe no campo, vamos reconhecer algumas ferramentas, tá bom? Perceber a importância da produção agrícola brasileira no cenário mundial. Então, vamos lá. Vamos abrir na página 174. Vamos lá, que a Tia Pri vai compartilhar o livro com vocês. Vamos lá, vou compartilhar com vocês, todos prestando atenção. A vida no campo, tá? Então, vocês viram na página ao lado, né, os carros aí na agrícola. Então, a gente está vendo qual é a atividade que está sendo realizada ali. Agora a gente vai ler juntos a vida no campo. Então, vamos lá. A vida no campo apresenta características bastante particulares, principalmente por conta das atividades produzidas, realizadas nesse local. Em especial, o cultivo de alimentos, a criação de animais e a produção de matérias-primas. A realização dessas atividades requer grandes áreas. O cultivo de alimentos, por exemplo, geralmente ocupa grandes extensões da terra. Para ter uma ideia, compare nos quadros a seguir a área ocupada por alguns cultivos em nosso país e a área territorial de alguns estados. Então, vamos lá. Essa aqui é a área, nossa área. Vamos lá. O cultivo de cana-de-açúcar. E aqui é o estado de Pernambuco e a área que é territorial, que é o, né, que é utilizado. Então, olha, cana-de-açúcar, arroz, soja e os estados de Pernambuco, Sergipe e Mato Grosso do Sul. Comparando os dados mostrados no quadro, podemos perceber que a área do cultivo, que é essa área aqui, ó, essa área aqui, a primeira área que vocês estão vendo, de alguns produtos podem ser maior que a área territorial de alguns estados. Olha, a cana-de-açúcar é maior do que na de Pernambuco. O arroz, não, tá vendo? O arroz ele é menor, ó, 20.337, aqui é 21.929. Então,
O arroz em Sergipe, a área territorial é maior. Na soja, ó, 339 é menor do que essa também. Aqui, a territorial é maior do estado do Mato Grosso do Sul. Olha lá. O cultivo de alguns produtos pode ser maior que a área territorial de alguns estados. É o caso da cana-de-açúcar. O caso da cana-de-açúcar foi o que a Tia Pri comentou com vocês. Que olha só o cultivo, qual é a área ocupada. E a área territorial, que é menor. A população que vive no campo, por sua vez, é menor que a população que vive na cidade. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 84% da população vive em cidades, né? Então, a maioria, né, da população vive na cidade e não no campo. Densidade populacional do campo. A combinação de grandes extensões territoriais e poucos habitantes faz com que o campo apresente baixa densidade populacional, ou seja, poucas pessoas vivendo em grandes espaços. Então, vocês vão grifar esse primeiro parágrafo. Podem grifar aqui, ó, apresente baixa densidade, apresente até o final. Podem grifar. Por isso, as residências no campo geralmente são afastadas uma das outras, ao contrário do que ocorre na cidade, onde as pessoas vivem bastante próximas uma das outras. Observe as duas imagens. Então, vocês estão observando aqui a cidade no campo, olha só, o campo, olha lá as casinhas, né? E aqui é onde a gente vive, na cidade, né? Então, é um prédio do lado do outro, aí quando você vai no Gonzaga, você encontra a tia, aí você encontra os amigos, você encontra o vizinho, porque as coisas são muito perto, né? São muito uma do lado da outra. E aí temos uma atividade com a lupa na mão dizendo assim: de acordo com as características do campo, podemos afirmar que a imagem que mostra esse local, da imagem esquerda ou da direita. Por quê? Então vocês vão falar para mim quais são qual a imagem que mostra do campo, se é a direita ou se é a esquerda. Vocês vão colocar aí. É só escrever isso. Ó. De acordo com as características do campo, podemos afirmar que a imagem que se mostra é da esquerda ou da direita. E por quê? Então, vocês vão colocar se é da direita e da esquerda e vão escrever por quê. Acabei de explicar o porquê. Porque na cidade é uma coisinha muito perto da outra e no campo a densidade populacional ela é muito baixa. Então, as pessoas acabam, né, vivendo em grandes espaços, né? Vamos supor, olha lá, vocês estão vendo o campo, onde é o tamanho do campo, e olha lá a casinha, né? Então, assim, é a diferença. Então, vocês vão escrever aqui se é direita ou esquerda e vão escrever o porquê. Quando as pessoas que trabalham no campo, elas precisam sempre estar... muitas vezes, elas precisam aguardar o clima, né? Para realizar uma semeadura, para ter uma nova safra. Então, assim, os invernos que acontecem, as chuvas muito intensa pode levar o quê? A perda da produção, né? E aí é o que acaba, se eles acabam perdendo uma produção no campo, eles acabam tendo uma redução de lucro, eles acabam não ganhando. Tá? Então aí tá vendo, vocês estão vendo uma plantação destruída por inundações provocadas pelo excesso de chuva, olha só. De olho no local. A produção agrícola também pode ser consequências negativas por causa dos eventos climáticos, como a falta de chuvas. Sua missão é pesquisar em jornais, revistas, notícias que tratem de influências negativas de eventos climáticos na produção agrícola na região que você vive. Registre no caderno algumas informações coletadas e faça uma leitura atenta, concentrando-se nas principais informações que serão discutidas com o colega. A gente não vai fazer isso para casa, tá? A gente vai fazer só lá pro finalzinho para a gente contar como um pontinho na nossa nota, bom? No campo, a rotina diária de um trabalho é intensa. Em função da necessidade de uso da luz natural, o trabalho começa assim, que o sol nasce e termina quando o sol se põe. Diferentemente da cidade, onde o trabalho é determinado com base em um horário pré-definido, conhecido como expediente. Então, no campo, foi o que eu falei para vocês, no campo, o que acontece? As pessoas, quando o sol nasce, elas já estão trabalhando. E quando o sol vai embora,
o que acontece? Acaba seu trabalho, né? Diferente de nós da cidade. Na cidade nós temos nossos horários de trabalho. Então, assim, vamos supor, quem trabalha em 2 lugares, trabalha de manhã das 8 ao meio-dia num lugar, à tarde trabalha da 1 às 6 e às vezes trabalha à noite. Ou se não, tem pessoas que trabalham 8 horas por dia, das 8, tem 2 horas de almoço e ficam até as 6 da tarde, tá? Então é diferente. Então aqui na cidade, o nome conhecido é expediente. Então vocês podem grifar e coloquem uma corzinha colorida na apostila de vocês, tá? Vamos lá. Opa. Deixa eu pegar e colocar desse lado aqui. Só um minutinho, Miguel. Então, olha. Características do trabalho no campo. Nos feriados no fim de semana, não há descanso no campo como ocorre na cidade. Então, na cidade, a gente, sábado e domingo, algumas pessoas que trabalham em horários comerciais trabalham de segunda a sexta. Tá? Geralmente, as pessoas não trabalham durante sábado e domingo. Então, olha lá. Os animais precisam ser alimentados todos os dias, independente de ser feriado. Época como colheita e plantio precisam ser respeitados, o que gera longas jornadas de trabalho. Então, no campo, as pessoas trabalham sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, trabalham todos os dias. Em geral, as propriedades pequenas são administradas por família e a produção, em sua maior parte, destinada a abastecer as pessoas envolvidas nesse processo. Nesse tipo de propriedade, é comum o uso de força física e de ferramentas simples como enxadas e instrumentos de tração animal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, uma fotinho do trabalho executado por famílias com uso de ferramentas simples, tá? Aqui está mostrando, ó, esse aqui está falando sobre um funcionário que utilizou um trator moderno para a colheita de cana-de-açúcar. Então, isso aqui é um trator, tá? Ele é um instrumento que usa para a colheita de cana-de-açúcar. Então, olha lá, esse tipo de agricultura é chamado de agricultura de subsistência, na qual apenas uma pequena parte do que é produzido é comercializada. Nas fazendas médias e grandes que produzem para o comércio, implementos e maquinários modernos são bastante utilizados, o que reduz o esforço físico empregado na atividade. Então, assim, esse aqui é um tipo chamado de agricultura, porque é um trator que trabalha, ele que faz esse processo, né? O funcionário está ali, ó, mexendo na máquina, mas ele é que faz esse trabalho da colheita da cana-de-açúcar. Olha só, vale a pena conhecer. Para entender um pouco mais a importância do trabalho no campo para as nossas vidas, sugerimos a leitura do livro Do Campo à Mesa, O Caminho dos Alimentos, de Ted. Nessa obra você encontrará algumas receitas que podem ser preparadas em sua casa e seus familiares. A Tia Pri tentou baixar esse livro em PDF para vocês, mas ele tá com uma trava e eu não consegui, tá? Eu mandei um e-mail para ver se eu consigo ver se eles conseguem liberar, tá? Porque é bem legal esse livro, eu já li, é muito legal. Para terminar, olha lá. Em geral, nas grandes propriedades, o trabalhador recebe uma quantia por seu trabalho, diferente do que ocorre na agricultura familiar. Por quê? Olha lá, em geral, nas grandes propriedades, o trabalhador recebe por uma quantia por seu trabalho, diferentemente do que ocorre na agricultura familiar. Um tipo de relação de trabalho muito comum na atividade agrícola é o trabalho temporário, no qual o trabalhador é contratado por um determinado período, especialmente naqueles em que a demanda por uma mão de obra é maior, como um plantio ou colheita. Geralmente, esses trabalhadores recebem por dia e são chamados popularmente de boias frias. Então, esses trabalhadores que trabalham temporariamente, eles trabalham por um período determinado. Então, vamos supor, mês de julho e agosto vai ter colheita, vai ter plantio. Então, eles são contratados para aquilo, né? E aí, eles trabalham temporariamente durante 2 meses,
porque é um período que demanda muito trabalho, né? Que tem muito trabalho, então eles fazem esses trabalhos, eles são pagos, eles recebem por dia um valor, né? E aí eles são chamados no campo como boias frias, tá? Além dos agricultores, que são aqueles envolvidos diretamente com o processo do cultivo, trabalham também no campo outros profissionais como os agrônomos e veterinários. Então, os veterinários são para cuidar dos animais que tem no campo. Então, tem esses profissionais que trabalham com isso. Muitos deles não residem em campo, mas em cidades próximas e se deslocam até as propriedades rurais para desenvolver as suas atividades técnicas. Então, o que acontece? Eles não moram no campo, eles moram aonde? Eles moram na cidade, tá? E aí eles vão até o campo para eles realizarem esse trabalho, tá? Quando fala nessa parte aqui, ó, coloquem aí no marca-texto, ó, além dos agricultores, que são aqueles envolvidos diretamente com o processo do cultivo, trabalham no campo os profissionais como agrônomos e veterinário. Coloquem aí, grifem também direitinho, esse aí, que vai ser importante. O agrônomo, gente, é o que trabalha na gestão do campo, né? Ele é que vê essa área, e o veterinário é onde cuida dos animais, onde cuida dos animais do campo. Aí tem uma mão na massa aqui. A ilustração a seguir mostra uma propriedade rural com diversas pessoas. Circule as pessoas que não exercem atividade no campo. Então, qual delas não exerce atividade no campo? Vocês vão fazer um círculo, vocês vão circular as pessoas que não trabalham no campo, tá? São duas pessoas que não trabalham no campo, então vocês vão circular essas duas pessoas, tá bom? Podem circular. Vamos lá, pessoal. Então, hoje a gente vai falar agora sobre... Nós vamos para a apostila de artes. Em arte, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar rodas, né? Então, nesse capítulo, a gente vai conhecer as obras de arte que mostram maneiras diferentes de representar algumas formas, entre elas, as rodas ou os círculos, tá? Também a gente vai estudar a arte de representar as formas de maneira diferente, e a gente vai identificar também a diferença entre a arte abstrata e a arte desconstruída, tá? Eu vou colocar para vocês, vou compartilhar junto com vocês o livro digital, que fala o seguinte, ó. Você vai conhecer obras que mostram maneiras diferentes de representar algumas formas, entre elas as rodas ou os círculos. Então, vocês viram aí na ilustração, ó, vocês estão vendo na ilustração, é um quadro, né? É um táxi de carrinho de mão daquela época de 1850. Fotografia e ilustração, na página 255. Vamos lá. Observe a imagem abaixo. A primeira foto é de um carrinho de mão utilizado para trabalhar e a segunda é uma ilustração. Então, a primeira é a foto de um carrinho de mão e a segunda é uma ilustração de um carrinho de mão, tá? Então, a primeira foto do carrinho de mão ela é usada para trabalho, que é a vermelha. E a segunda, uma ilustração, tá? A ilustração, ela representa o carrinho de mão, mas
mas não mostra todos os seus detalhes, nem as diferenças entre cores e texturas. Nela estão as evidências, apenas os elementos principais de um carrinho, de forma simples e estilizada, né? Da parte estética. Lembre-se que nos dois casos estamos vendo manifestações artísticas, uma fotografia e um desenho. Cada técnica tem a intenção e as características diferentes. Então, olha só, tem os diferentes carrinhos de mão. Aí vocês estão vendo o primeiro carrinho de mão, o azul. Depois vocês estão vendo o outro, são 4 carrinhos diferentes, tá? As imagens estilizadas que evidenciam somente o que é essencial no objeto para que ela possa ser identificada, sem exageros, detalhes ou efeitos, tá? Essa técnica pode ser usada para que a imagem seja compreendida com mais rapidez pelo observador. Como é possível perceber as placas de trânsito? Pode-se também utilizar essa técnica como uma maneira mais simples de expressar um estilo diferente. Então, aí vocês estão vendo que apareceu para vocês 4 formas de carrinho de mão. Agora, com a lupa na mão, está escrito assim, para a gente pesquisar formas estilizadas para inspirar a atividade que você realizar. A gente não vai realizar essa atividade da mão na massa, tá? Por quê? Porque essa atividade da mão na massa é uma atividade para a gente vai utilizar papel, a gente vai utilizar alguns papéis coloridos, então a Tia Pri não vai pedir para vocês realizarem essa atividade, tá bom? Então vocês a gente só vai ler e a gente não vai realizar essa atividade porque não vai ser necessário. Logo abaixo, apresenta assim, representação das formas, tá? Prestem atenção. Para representar, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para representar pessoas, objetos, paisagens e etc., podemos utilizar muitas formas e diversas técnicas nos trabalhos artísticos, como figuras, formas geométricas, cores, linhas, pontos, entre outros. Essas imagens são classificadas em estilo, sendo possível observar o modo que os artistas trabalham com suas composições ou sem detalhes, coloridas ou não. Então, isso é uma forma de representação, tá? A seguir, observe a obra de Umberto Boccioni. Olha só essa obra, gente, que legal. Tem formas, né? Tem representações muito legais, tem cores diferentes, né? É muito legal essa obra. Embaixo tem uma representação figurativa, tá? Ele é um objeto. Então, presta atenção no que eu vou ler aqui para vocês prestarem atenção. No 1, né, tá dizendo assim, em 1888, Van Gogh escreveu a carta ao seu irmão Theo, contando sobre esta pintura que havia produzido. Ele explicou que o tema foi inspirado por um livro que eles haviam lido chamado Tartarim, em que a aparência era velha negligência. O nome dessa cidade francesa está escrito na faixa vermelha do transporte. Olha só que legal, do transporte. Tá vendo? 2. A diligência era uma carruagem puxada por cavalos ou burros, usada para transportar passageiros e etc. Essa palavra vem do francês, diligência. Não sabia. No 3, para representar as rodas do veículo, Van Gogh traça alguns contornos em preto, camadas grossas de tinta amarela, e repare na sombra azul. É verdade, olha, na sombra azul aqui nessa parte, ó, reparem nessa sombra azul que tem aqui. 4.
Os detalhes da roda que ficam embaixo da diligência também foram marcadas pelo artista, com a tinta amarela mais escura, toques de azul em contornos pretos. Por dentro ela é amarela. Muito legal. No 5. Por esta curta sombra de escada e pela sombra embaixo da diligência pode-se dizer que é o início de tarde. Ah, tá. Ele está falando em relação à sombra que a escada faz, né? 6. A janela fechada pode indicar que é o horário da sexta e todos estão descansando após o almoço. Então, eles estão... Aí indica, quando a janela está fechada, indica que todos estão descansando após o almoço. E o 7. Vejo que Vicente escreveu sobre a pintura. Bem que eu só pintei o transporte velho e verde no pátio da pousada. As duas carruagens muito coloridas, verde e vermelho, rodas amarelas, pretas, azuis, laranjas. Os carros são pintados com um pasmo. Reparem nas grossas pinceladas de pincéis de empastos. Realmente é uma pintura que você olha, né, de Van Gogh. Ela está no Museu de Arte da Universidade dos Estados Unidos. É muito bonita essa representação geográfica. Eu gostei, mas essa representação figurativa, né? Vamos ver. Aí agora aqui vai mostrar para vocês a obra de arte, tá? Quando a obra de arte ela é semelhante à realidade, isto é, quando conseguimos identificar o que está sendo desenhado, pintado ou esculpido, chamamos de representação figurativa. Né? Então, nessa representação figurativa, vocês conseguem identificar a semelhança, né, dessa representação que vocês estão vendo aqui. Tá? Vocês conseguem enxergar as pessoas, a escada, né? Ó, vocês conseguem identificar. Na representação abstrata, diz outra coisa. Na abstrata diz: quando a obra de arte não é exatamente igual à realidade, chamamos de representação abstrata. Para sua composição visual, são utilizados cores, formas, borrões e linhas. A abstração possibilita ao artista que se expresse além da realidade, demonstrando sentimentos, sons, gestualidades e etc. Então, deixa eu abrir. Então, na representação abstrata, você utiliza, né, outras coisas, a não ser diferente da representação figurativa. Tá? Então, aí a gente está vendo um quadro também. E aí vocês estão vendo que tem linhas, formas geométricas, cores, rabiscos, né? Nessa representação abstrata. Aí aqui, ó, por isso que eu falei para vocês, nessa mão na massa tá falando o quê? Que é para vocês verem os carros em outra forma de representação. Então aí vocês iriam utilizar, ó, papéis coloridos, vocês iriam usar... Espera só um minutinho, deixa eu te abrir. Trata... Galerinha, então hoje na aula de artes a gente fez a representação rodas, a gente falou sobre a representação de formas figurativas e abstratas. Semana que vem nós vamos para a representação abstrata desconstrução, tá? Então hoje nós tivemos matemática, geografia e arte, tá bom? Então hoje, como é quinta-feira, a Tia Pri vai liberar vocês um pouquinho mais cedo, tá bom? Então, ó, espero vocês segunda-feira com o compromisso de realizar todas as atividades que estão pendentes, que é a ficha de atividade, tá bom? E aproveitem o final de semana, descansem e segunda-feira venham com força total, tá bom? Um beijinho e até segunda.